segura ela aí na sua mão, levanta ela assim para o alto, ó. Diga: Senhor, usa essa palavra nessa manhã para falar comigo. Essa palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, e ela é que me abençoa. E se ela me abençoa, serei abençoado por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você colocasse muita atenção hoje, porque a partir de hoje, até o fim desse mês de outubro que vai iniciar, nós vamos falar muito sobre isso. E cada culto que você vir participar aqui na igreja, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Qual o segredo dessa igreja permanecer de pé, dessas portas continuar abertas, dos milagres que acontecem aqui, das bênçãos que nós recebemos? Qual o segredo de tudo isso? Primeiro, não tem segredo, é Deus. É a presença de Deus que se manifesta e opera os sinais, as maravilhas, as coisas, né, na nossa vida. Bispo, eu às vezes vejo a pessoa ficar perguntando: como é que pode, como é que acontece? Isso nada acontece por minha causa, ou porque às vezes a pessoa ela se confunde, ela vê o bispo orando por alguém e acha que é o bispo que faz aquilo. Não, não é. Quem faz aquilo é a presença de Deus que está na vida do bispo. E que também pode estar na sua, também pode estar na da sua casa, na da sua família, e todos aqueles que a desejam. Quem está entendendo? O problema é que a maioria das pessoas não desejam essa presença, desejam o resultado que a presença traz. Só desejam as coisas que a presença de Deus traz. E para que Deus possa fazer tudo que a gente deseja que seja feito, existe a necessidade da gente abraçar a presença dele cada dia mais, e cada dia mais se fortalecer nessa presença. Quem está me entendendo? Então, esse mês de outubro agora, nós vamos iniciar aqui uma sequência de domingos falando sobre presença de Deus. Por quê? Porque quando você tem presença, você vence. Quando você tem presença, você é curado. Quando você tem presença, você transforma lugares, você abre portas. Quando você tem presença, milagres acontecem. Quem está entendendo? Então, queria que você, durante esses domingos, procurasse não faltar dos cultos, para que você aprendesse um pouquinho. Não é com o bispo não, porque é a palavra que nos ensina como fazer para que essa presença venha na nossa vida. Amém? Diga assim: o bispo é simplesmente um vaso de barro. Amém? Outro dia perguntaram: bispo, se eu tivesse o que o senhor tem, aí eu seria assim. Aí eu disse: não, eu não tenho nada, eu sou só um vaso de barro. E o vaso de barro tem 3 coisas: é sujo, frágil, não é? Sujo, frágil e barato, não vale nada. Aí a pessoa falou: mas vem cá, bicho, sujo, frágil e barato. Eu falei: é assim que eu me considero diante de Deus. Pecador, não vale nada, e não tem valor nenhum, e barato. Agora, o problema é o que tem dentro do vaso. Se o vaso está vazio, então essas 3 qualidades predominam na nossa vida. Agora, quando o vaso está cheio, ninguém pode parar a gente. Quando o vaso está cheio, ele nos dá valor. Nós somos alto preço e valemos muito. Amém? Agora, sem a presença, somos simplesmente um vaso de barro feito da terra, que vamos voltar para a terra e não valemos nada.
Agora, com a presença, o nosso valor excede a qualquer coisa e nunca ninguém vai entender. Porque, às vezes a pessoa diz, por que as coisas dão certo? É por causa do que tem dentro e não por quem nós somos aqui fora. Quem está entendendo? Então, está com a Bíblia aí? Olha só, quero começar falando para você sobre a presença que está lá em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33, versículo de número 12. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Quem já encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou aí, diga tem misericórdia, bispo, estou chegando lá. Bem lá no início, Êxodo capítulo 33, perdão, gente. 33, é isso? 33, 12, é isso. Eu escutei falar 32, é 33. Pronto? Encontraram aí? Olha só o que diz aí. Diz assim: disse Moisés ao... Tu me dizes, faz subir este povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considero esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vamos ler de novo? Leia aí bem alto, diga comigo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, olha só, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha a pergunta, preste atenção para você entender, que Moisés faz para Deus. Primeiro Moisés, ele diz assim, Senhor, se nós achamos graça, se eu achei graça aos teus olhos, então, diga quem vai na nossa frente, para onde o Senhor está mandando a gente ir. E Deus falou, a minha presença vai contigo. Deus não falou mais nada, Ele só disse, a minha. Agora fala para quem está do seu lado, se a presença de Deus vai contigo, é suficiente para você encontrar três coisas: palavra, provisão e milagre. Amém? Por isso que Deus falou, a minha presença vai contigo. Pronto. Mas o que nós não entendemos? Nós não entendemos é o quê? É que se nós não sabemos o que é a presença, nós nunca vamos entender provisão, milagre e palavra. Deus pegou as três e resumiu numa só. Ele disse, minha presença irá contigo. Pronto. Se a presença de Deus vai com você, aonde quer que seja, então não vai faltar essas três coisas na sua vida: provisão, palavra e milagre. Jamais. E Moisés falou, Senhor, espera aí, como é que nós vamos saber se nós achamos graça aos teus olhos? Se não é porventura em andar com o Senhor, sendo separados. Entenda comigo, não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Amém? Por exemplo, tem dois senhores aqui, vem aqui os dois senhores, pastor Enio e o Obreiro Luiz, corre aqui, rapidinho. Isso. A escada só tem 3 degraus, pastor Enio, para o senhor subir, o senhor está subindo assim, tipo parecendo que tem 50. É a idade, né? É. Ó, dois senhores. Imagina que tem este senhor e tem este
Senhor. A Bíblia diz que não dá para servir dois ao mesmo, não dá. Ou eu agrado esse, e aquele fica como? Desprezado. Ou eu agrado esse e desprezo outro. Por que nós vemos muitas pessoas confusas dentro da igreja? Porque, digamos que o seu Luiz seja o mundo, e esse aqui seja a presença, Deus. Não dá para agradar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Amém? Quem está entendendo? Ou eu agrado o mundo e deixo o mundo feliz, ou entristeço o mundo e faço Deus feliz. Quantos estão entendendo? O que acontece muito, bispo? Por isso eu disse para você, preste muita atenção, porque Deus vai te ensinar hoje um caminho que vai fazer que antes de terminar esse ano, você veja a glória dele na sua vida. Aguarda aí. O que acontece muito? Acontece que nós estamos aqui. E nós chegamos do mundo para a presença de Deus. Mas antes de receber essa presença, a gente para aqui no meio, para ouvir e a palavra que vai nos levar até Deus, que vai fazer a gente mudar, que faz a gente se converter, que faz a gente querer batizar, que faz a gente querer ter uma vida diferente. Então a palavra começa a falar com a gente. E a gente começa a se distanciar do mundo. O problema é quando a gente não quer largar do mundo e a gente quer arrastar o mundo para servir a Deus e deixar uma coisa só. Não vai funcionar. Amém? E por quê, bispo? Porque quando Deus nos chamou por um propósito. Se Deus quisesse que a gente continuasse abraçando o mundo, não nos tinha chamado para a sua presença. Então, ou eu decido para onde eu vou, ou eu vou estar dentro da igreja sem três coisas importantíssimas na minha vida. Diga comigo: palavra, provisão e milagre. Ah, bispo, não. De vez em quando eu recebo uma coisinha. Eu não estou falando de coisinha, eu estou falando de milagre. Eu não estou falando de coisinha, eu estou falando de coisão. De coisas que só Deus pode fazer imenso. Tem coisas que nós recebemos de Deus, que é simplesmente para Deus nos atrair, para que Ele faça a gente decidir que abraçar o mundo é se distanciar dEle. E se aproximar dEle é se distanciar do mundo. Quem está entendendo? Agora, por exemplo, vem cá, mundo. Dá para mim continuar experimentando as coisas mais importantes de Deus na minha vida, se eu ainda continuo fazendo a vontade do mundo? Não entendi. Diga para mim, só você que sabe. Não, eu sou consciente, não estou falando não porque o vizinho falou, mas eu sei que enquanto eu não deixar o mundo, eu não faço 100% a vontade de Deus. Quem já sabe disso? Bom, já vou pular essa parte então, porque você já sabe, não é mais criança, então não preciso perder esse tempo. Esse tempo quem está perdendo é quem ainda está abraçando e se esquecendo que com Deus você tem essas três coisas importantíssimas: palavra, provisão e milagre. Moisés falou para Deus: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me deixa ir. Não vou. Por quê? Porque diga para mim, ou me mostre alguém que vence sem Deus. Mostre aí. Ah, bispo, eu vi um fulano, conheço um fulano que é milionário. É? Você conhece o que ele tem aqui fora, mas o que ele tem aqui dentro? Você conhece? Quem está entendendo? Você conhece o carro que ele põe em disposição? Ó, que eu comprei? Ó, Lamborghini, 3 milhões.
e nem sirvo a Deus, não tem problema. E o que está aqui dentro? E como é a vida dele? E o que ele passa na onde ele não quer que você veja? Por exemplo, a intimidade da sua vida você abre para todos? Quando você chega no trabalho e às vezes você chega triste, a pessoa te pergunta: o que foi? Você diz o quê? Olha, já está até acostumado a dizer. Está vendo? Você diz: não foi nada não. Aí a pessoa fala: você diz: não foi nada não, porque aquilo não lhe deve para aquela pessoa, aquilo não cabe àquela pessoa, aquilo não faz para aquela pessoa, porque é algo que você está vivendo lá, não, onde só você sabe. Então, cuidado com aquilo que a gente vê, porque ninguém vence nessa vida se não for pela presença de Deus. Amém? Diga comigo aí: ninguém vai vencer nessa vida batalhas sem a presença de Deus. Quando Deus viu que o povo estava sofrendo, quando Deus viu que o povo estava padecendo na mão dos egípcios, você já deve ter visto, inclusive tem até uma novela, como é o nome mesmo? Uau, gostei da pergunta. Os 10 mandamentos, que Deus tira o povo do Egito, porque estava vivendo na base da escravidão com o diabo, e Deus começa a levar o povo. Quando Deus tira o povo do Egito, olha que interessante isso aqui que eu vou lhe dizer. Deus pega o povo, todo mundo, e começa a dizer: olha, vai, porque vou levar vocês longe da escravidão. Mas a Bíblia diz que esse povo está saindo do Egito, o Faraó começa a deixar eles saírem, só que de repente eles chegam aonde? Diante da onde? Do Mar Vermelho. Ou seja, por que Deus permitiu que eles fossem ali pelo Mar Vermelho? Porque o outro caminho que existiam 2 caminhos. O que Deus levou, mas tinha mais um, que não precisava passar pelo Mar Vermelho. Quem está vivo aí, diga amém. Tinha outro bispo? Tinha. Então por que Deus levou por esse? Fala aí para quem está do seu lado. Porque quando Deus leva você por um caminho, Deus sabe o que está fazendo. E se no meio dele aparecer um problema, Deus é Deus de palavra, é Deus de provisão e é Deus de milagres. Ele é Deus. Bispo, mas então por que Deus não levou para o outro? Porque o outro, quem escolhesse ir por aquele outro, Deus não podia fazer nada por ele. E por quê, bispo? Vou te explicar já já. Nesse caminho que o povo estava indo, quem está entendendo? Está muito difícil? O povo depara com o mar. Mas Deus tem palavra. Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Toca aí. Deus falou ou não? Pronto, usou a palavra. Deus tem provisão? Tem. Moisés pega o cajado que está na mão, toca, Deus faz milagre. O mar o quê? Deus deixou o povo perecer? Diga: quem vai com a presença. Não, quem vai com a presença, quem vai com a presença, tem palavra, tem provisão e tem milagre. Passaram do outro lado cantando ainda. Quem não tem a presença, bispo, morre afogado no mar. Porque quem não tem a presença não experimenta. Só quem tem presença experimenta. Ah, é, bispo? É por isso que você vê, e vou te explicar já já, o porquê que muita gente está dentro da igreja e não experimenta a palavra, a provisão e o milagre. Olha os egípcios. Passaram, vamos também. Fechou o mar. Fechou o mar. Agora fala: por quê, bicho? Por quê? Morreram tudo afogado.
Diga, olha para o seu lado e fala para a pessoa que está do seu lado, quantas pessoas sem a presença que você está vendo hoje morrer afogado? É o resultado de abraçar o mundo, de viver sem Deus. Abra aí a sua Bíblia rapidinho, lá no Êxodo, não, 1 Samuel 6, vou te mostrar aí, olha aí. Primeira Samuel 6. Quem já achou? Podemos ler? Eu disse que hoje nós vamos estudar, não vamos? Então, 1 Samuel 6. Quem já encontrou aí, diga amém. Olha o que diz aí, diz assim, ó. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra. Estes chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e lhe disseram: que faremos da arca? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Olha os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Deus. Olha só, eles chamaram os adivinhadores, chamaram os profetas lá e disseram: como é que a gente vai fazer para devolver essa arca? Porque isso aqui não pode ficar no nosso meio. Olha só, responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não envieis, porém enviá-la eis a seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Olha só, os inimigos estavam morrendo tudo, de tumores, de doenças. Está mais abaixo aí, depois você pode ler. Os inimigos estavam morrendo tudo. E eles começaram a entender o seguinte: nós não gostamos da presença. Por que a arca, bispo? Porque a arca representava a presença de Deus. Só que eles não queriam Deus. E eles achavam que estavam passando por tudo aquilo por causa da... Realmente, mas não porque a presença faz mal, porque eles não queriam a presença. E eles começaram a dizer: ó, nós precisamos mandar isso aqui embora daqui, porque senão a gente vai morrer tudo. Fale para quem está do seu lado: olha como o inimigo tem medo de quem vive na presença, de quem tem a presença. O inimigo morre de medo, porque ele acha que o que está acontecendo com ele é a presença, e pelo contrário, a solução dos problemas é a presença. Hã? O inimigo morre de medo de quem tem a presença. Agora, você vê, por que as pessoas começam a culpar Deus pelos seus problemas? Por que Deus enviou esse castigo? Deus não envia castigo. É a ausência da presença na nossa vida que traz as coisas ruins para a nossa vida. Quem está entendendo? Aquele povo diz assim: olha, o que a gente faz? Não, a gente não pode ficar com essa arca, não. Mas por que, bispo, que Deus fez a arca? Quando Deus estava lá no Egito, tirando o povo, a Bíblia diz que de dia Deus nunca abandonava eles, tinha uma nuvem, e de noite tinha uma coluna de fogo. Ou seja, Deus sempre estava no meio deles. Eles andavam de dia, Deus ia com eles. Andava de noite, Deus ia com eles. A presença não se apartava deles. Então eles iam. Faltou água. Deus falou para Moisés: pode tocar na rocha, porque vai sair água daí. Saiu? Saiu. Então fala assim, ó: quando você tem a presença e te falta água, te falta algo, Deus faz.
Mas para quê, bispo? Para suprir, porque a presença não te deixa em falta de nada. Nada. A presença te supre. Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Quando a presença vê, quando você clama, o povo clamava e dizia, agora nós vamos morrer. Deus falou, não, quem tem a presença te acompanhando, não morre por falta de nada, não perece por nada. Moisés, toca nessa rocha. Rocha não dá água, mas quando Deus quer, sai água. Quem está entendendo? Presença. E o povo bebeu a aguinha deles. Bora. E começou a caminhar. Sentiu o quê? Fome. Mas a Bíblia diz que de dia uma nuvem acompanhava. E de noite uma coluna de fogo também acompanhava. Ah, nós estamos com fome, nós vamos morrer de fome. Deus falou, não, eu vou enviar o maná. Vocês vão ver, vai cair o maná do céu. E o povo diz, como é que cai comida do céu? Fala assim, bicho, como é que cai comida do céu? Não sei. Milagre não se explica, se conta. Eu sei o porquê que caiu. Fala, por que caiu? Porque a presença estava junto. E quem tem presença tem palavra, tem milagre, tem provisão. Quantos podem dizer amém? Não tem comida? Tem, olha, amanhã vocês vão comer, tá? Vai comer, vai cair, se prepara, porque vai cair a comida lá do céu. Cair comida do céu, e pronto. É assim que Deus trabalha. Preste atenção, olha só. A presença acompanhava o povo onde quer que eles iam. Aí Deus falou, não, vamos fazer o seguinte. Manda fazer uma arca. E essa arca vai representar a minha, que era a arca da aliança. E faz o seguinte. Você vai chamar os levitas vão levar ela na frente. Toda vez que vocês forem para a guerra, todas as vezes que tiver uma batalha, toda vez que vocês forem para algum lugar, forem mudar de lugar, leve a presença na frente. Quem está entendendo? Agora eu pergunto para você, Deus precisava mandar fazer arca? Precisa? Não, mas mandou fazer. Deus mandou fazer do jeitinho que Ele quis. E aí, outro dia perguntaram, bispo, mas quem falou que tinha um anjo assim? Foi o próprio Deus que levantou. Acho que está lá em Êxodo 31, se não estou enganado. Coloca aqui, rapidinho. Não precisa você abrir não, para a gente não parar aqui. Vamos lá. Rapidinho, Êxodo 31. Não é isso não. Tá. Acha para mim aí onde foi feita a... 31, 2? Está aqui, ó. Olha lá. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Continua. E o enchi do quê? Olha o que Deus fez. Deus chamou um homem e encheu ele do espírito de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Fala aí para quem está do seu lado. Você quer ser hábil? Quer ser inteligente? E quer ter conhecimento? Tenha presença. Olha o que a presença faz. Não, e tem gente que acha que é só vir na igreja. Tem gente que acha que só vir na igreja. Não, bicho. Você repara para você ver. Que às vezes senta do seu lado a pessoa e ela não consegue se concentrar no culto. Já reparou? E filho? Tem gente que sabe quantas folhas do forro nós temos aqui. Quantas lâmpadas queimou. Quantos negocinhos do ar-condicionado. Tem gente que sabe quantas caixas tem de cor. Sabe por quê não? Porque ainda não se deram conta. Que o importante não é estar, é o que vai estar aí dentro de você. É a presença que vem quando você abre o coração e desce sobre a sua vida. Quem está entendendo? É isso que é o mais importante de quando você vem na casa de Deus. Sabe?
sei que eu sou aborrecido mesmo, se eu fica falando. Não, é porque, deixa eu te explicar. Se eu não te ensinar a presença, você nunca vai ser hábil, nunca vai ter inteligência, e muito menos conhecimento, porque isso quem te dá, não é o bispo, é o próprio Deus. Está entendendo? Imagina, olha o que Deus deu para esse homem. Deus deu o quê? Inteligência, habilidade, e mandou ele fazer o que? Olha lá, todo artifício, continua, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata. Deus já preparou ele para construir a arca. Depois você lê em casa aí, marca aí, você lê em casa com mais tempo, porque é muito grande, e você vai ver, Deus mandou ele fazer tudo que era para fazer, Deus mandou ele fazer a arca. Por quê? Porque a arca, Deus falou, essa vai representar a minha presença. Se vocês pegarem ela e colocarem ela na frente, nunca vai faltar na vida de vocês provisão e milagre. Mas de vez em quando, sabe onde a arca parava? Lá na casa dos inimigos, quando nós acabamos de ver. Por quê? Porque o povo se esquecia da presença. E você sabe como é fácil se esquecer da presença? Quando as coisas começam a dar tudo certo. Quando as coisas começam a dar bem, quando as coisas começam a acontecer bem, que a gente começa a estar saciado, ou seja, quando a sede veio, Deus já saciou, quando a fome veio, mas Deus já saciou, quando Deus mudou aquela dor que você estava, então a gente começa a se estacionar e dizer, tá bom, e começa a passar na frente da presença, e aí começa a parar a palavra, a provisão e o milagre. E fala aí para quem está do seu lado, você jamais vai vencer batalhas sem essas três coisas. E milagre. Não vence. Bicho, por que minha casa não muda? Por que as coisas não mudam? Por quê? Porque está na hora de você colocar a presença na frente e ir atrás. Quem está entendendo? A presença nunca pode ir atrás, a presença tem que estar sempre na... E o que quer dizer isso, bicho? Quer dizer, faz assim, ó, Deus. Depois vem eu. Tem gente que coloca o filho, coloca o marido, coloca as coisas, coloca tudo na frente. Sim ou não? Hã? E aí quando vem a guerra? E quando vem a luta? E quando vem o negócio, o vendaval? E quando vem o problema, como é que você faz? Se a presença está lá atrás. Então, aí tem um tempo, né? Porque você tem que voltar lá atrás e ver aonde você deixou a presença, trazê-la de volta para a sua vida, levá-la para frente. E tudo isso leva o quê? Tempo. Se ela estivesse na frente, seria mais rápido, porque quando ela está na frente e o mar aparece diante de você, Deus vai te dar palavra, provisão e milagre. Então você vai sempre estar passando por caminhos, mesmo que eles sejam apertados, você vai passar do outro lado com a provisão de Deus, com o milagre de Deus na sua vida, quando Deus está à frente das suas batalhas. Sabe por que os inimigos começaram a ficar com medo? Os inimigos começaram a ficar com medo porque a arca estava perdida lá no meio deles. Nós tem que levar embora daqui. Isso não pertence a nós. Sabe por que não pertence? Porque a presença só pertence para quem é de Deus. Para quem hospeda ela na sua vida. Quando Deus mandou fazer essa arca, Deus falou, olha, sabe por que ela vai na frente? Para vocês nunca se esquecerem que eu não me aparto de vós, que eu não quero sair do meio do povo, que aonde o povo for e colocar eu em primeiro lugar, a vitória é certa. Mas tem pessoa que acredita mais no diabo do que na presença. Tem pessoa, você sai aqui, ó. Ontem nós fomos no batismo. Você pega aqui a estrada de Nazaré, do início até o fim, e você vai vendo lá um despacho de macumba de fora a fora.
Estou falando besteira? Não, vai lá para tu ver. E está lá. É pimenta não sei do que, é coisa não sei do que, é coisa não sei do que, e está lá. E fica lá. Está lá. Você vê a pessoa, ela obedece mais o diabo do que a quem? Do que a Deus. Tem pessoa que fala para ela assim, ó, cuidado, hein, não passa embaixo da escada não. Ela diz, Deus me livre, não passa de jeito nenhum. Não passa. Se ela vê uma escada e tiver que dar a volta para 6 quarteirão para baixo, ela dá 6 quarteirão para baixo, mas não passa embaixo daquela escada. De jeito nenhum. Não passa. Deus olha para passar. E quantos anos de azar? Quantos anos? O senhor que entende? Não entendo, não, dizem. Dizem. Outro dia aconteceu comigo, a mulher falou, não, bicho, pelo amor de Deus, eu estava andando na rua, o cara falou, não passa aí não. Eu parei e falei, ué, o que tem? Pensei que estava caindo alguma coisa. Não, se o senhor passar, é 7 anos de azar. Falei, Deus, se eu voltar para trás, ele vai achar que eu acreditei. Não, então eu vou fazer o seguinte, 7, 14, 21, 28, com mais 18 que eu tenho, vai. Quando deu já? Quando deu? 60 com 18, 78, dá mais uma. Faço mais uma, né? 100? Já deu? Ufa, 100. Então pronto, aí agora não tem mais jeito, vai morrer a vida inteira zarado. A mulher falou, Bim, pega uma notinha de $1, pastor, não lembra, tá rindo, então, pega a notinha de $1, põe dobrada, assim, ó, direita e esquerda, dobra, põe dentro da sua carteira. Aí eu falei, para que é? Ela falou, nunca vai faltar dinheiro na sua carteira. Vocês já fizeram? Vocês estão rindo de quê? Já fizeram. Quem já fez? Olha! Estou falando? Tá vendo? Botou lá. Aí eu falei assim, tá bom. Para não entristecer a pessoa, eu falei, se quiser que eu coloque aí, coloque. Vamos ali tomar um café. Eu fui ali tomar um café. Peguei o café. Agora puseram açúcar. Na hora de ir embora eu falei, paga aí que eu ainda não pus a nota de $1 na carteira, tô duro. Aí a pessoa ficou olhando para mim. Ô bicho, fala nada, mas eu também não tenho. Eu falei, agora nós vamos embora daqui como? Dá esse $1 para a pessoa aí. Eles não podem. Eu falei, nós vamos sair preso daqui então, que agora não tem o dia para pagar, como é que faz? Você disse que não falta na sua? Aí ele foi, pegou o negócio de $1 assim, abriu um novo, foi dar na mão do carro e falou, não, isso aí não aceito não, isso aí já está vencido. Funcionou, mas ele deixou o RG para pagar depois lá, para passar lá. Você quer que nunca falte? Tenha presença. Quem tem a presença é fiel, quem tem a presença dá o dízimo. Deus nunca deixa faltar nada, porque Deus tem 3 coisas na nossa vida que Ele não permite faltar quando a presença está em nós. E Ele mandou fazer a arca, por quê? Porque Ele disse, quando a arca vai na frente, dentro da arca tinha 3 coisas. Palavra, provisão e milagre, mas era representada por 3 itens. Primeiro, pela palavra, as tábuas do mandamento,
iam dentro da arca. O segundo, um pote de ouro com o maná, era a provisão que caía do céu. E terceiro, a vara de Arão. Vara de Arão, bicho, Deus falou para o povo, pega aí uma vara, segura aí, e manda todo mundo pegar. Isso aqui nasce flor? Hã? Não? Nasce ou não? Por quê? Porque já morreu. Então Deus falou, corta a vara de amendoeira, corta aí, e espera, a vara que florescer, essa vai ser a que eu escolhi. É a que eu escolhi. Aí estava lá a vara, todo mundo estava com a vara, e de repente Arão, que era irmão de Moisés, a varinha dele começou. Imagina o povo quando viu aquilo. Estava morto, não florescia, e começou a florescer. Então Deus falou, é essa que eu escolhi, porque quem pode florescer algo que já morreu é só Deus. Quem está entendendo? Então, dentro aqui ia a vara que floresceu, o maná e a palavra, que representa a palavra que é de Deus, que diz sim, sim, não, não. O maná, que é a provisão que Deus não permite faltar nada na nossa vida, e a vara de Arão, que faz florescer até o que já está morto. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse mês, nós vamos falar, cada domingo, nós vamos falar de um item desse. Hoje nós estamos falando da presença. Era que ela é importante? Deu mais a audiência, a nota de R$1 do que a presença. É importante a presença? Ah, melhorou. Sem ela. Você vê, Davi era um rei renomado. Davi era um rei que tinha tudo. Mas quando ele descobriu que a arca estava perdida lá na casa de Obed-edom, parada lá na casa de Obed-edom lá, ele falou, nós vamos buscar a arca lá, para trazer para o reino, porque reino sem presença não é reino. Fala aí para quem está do seu lado, vida sem presença não é vida. Casa sem presença não é casa. Pessoas sem presença não são ninguém. Porque o que nos dá, o que nós necessitamos, é a presença de Deus na nossa vida. Você quer buscar, por isso que Jesus ele ensinou assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e tudo lhe será. Imagina você com a presença de Deus. Vamos lá? Vamos imaginar? Eu com a presença, bicho, estou diante de uma situação impossível. Mas quem tem presença tem. O que mantém fechado diante de mim? Claro, entenda, existem coisas que são mais rápidas, como eu já falei, há milagres que descem como a chuva e outros como a neve. Mas quem tem a presença jamais será decepcionado. Jamais. Agora veja, o que é mais importante dentro do ser humano, não é o que ele tem aqui dentro de valor financeiro, é o quanto está a presença dentro da vida dele. E isso não se mede pela frequência que ele vem na igreja, isso não se mede pelo título que ele tem, se ele é bispo, se ele é pastor, se ele é apóstolo. Existe uma infinidade de pastores, bispo, apóstolo, membros, evangelistas, uma infinidade de pessoas que se intitulam ser de Deus, mas só falta uma coisa: a presença. E vaso sem presença é barro, frágil,
sem valor e sujo. As pessoas que não se preocupam com a presença, jamais vão ver grandes vitórias na sua vida. Pelo contrário, começa a se perguntar, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas se passam comigo? Quando você tem a presença, ela te muda numa nova pessoa, num novo homem. Você já não tem mais vontade de servir a outro Deus, a não ser o Deus que está dentro de você. Quem está entendendo? Então, a maior luta nossa é trazer essa presença para dentro da nossa vida. É pegar a arca e trazer ela para dentro da nossa vida. É como se você abrisse a sua boca e pegasse essa arca aqui, ó. Vocês conseguem? Não, está ligada, né? Pegasse a arca e abrisse a boca e engolisse ela para dentro. Claro que isso é um exemplo figurado, porque a presença hoje não é a arca, a presença hoje é o Espírito que desce sobre a nossa vida. Quem está entendendo? Mas é para você entender, é como se nós abríssemos a boca, pegássemos a arca, engolisse ela e mantêssemos ela acesa dentro da nossa vida. Não basta só ter a presença, precisa todo dia. Ou seja, para que essa luz aqui esteja acesa aqui dentro, precisa estar ligada aonde? Então não basta simplesmente a gente estar dentro da igreja, se a gente não traz a energia de Deus para acender a presença dele na nossa vida. Todo dia nós precisamos ser avivados, todo dia nós precisamos buscar, todo dia. Tem gente que diz assim, não, hoje eu não vou na igreja não, porque não, já estou indo, já vou segunda, vou terça, vou quarta, vou quinta. O que vai acontecer? Vou ficar lá, daqui a pouco eu sou a cadeira da igreja. Se você entendesse o que é presença, você queria não ser a cadeira não, porque a cadeira alguém pode te mover. Você queria ser o altar que não sai do lugar. Às vezes eu vejo a pessoa dizer assim, não, sabe o que é, bicho? Hoje eu não vou não, sabe que é que eu já vou sexta. Não, eu já vou domingo, eu já vou isso, eu já vou aquilo, outro. A gente vive uma vida aí fora, tão conturbada, tão cheia de coisa, cada dia se apertando. Você vê, ó, cada dia é vulcão que está estourando. Cuidado, porque você que ainda não adquiriu a presença, veja que a cada dia as coisas estão se complicando mais. E sabe quem vai sobreviver? Porque quem tem presença tem... Mas sabe que a pessoa não dá conta? Isso é um fenômeno natural. É natural o vulcão cair lá e começar a matar todo mundo. Quando o vulcão começar a atingir aqueles que a gente ama, quando o vulcão começar a atingir aqueles que a gente não quer que atinge, aí a gente vai dizer, não, isso não é natural não, isso é o capeta. Aí você vai entender que é o capeta? Será que a gente só vai despertar para Deus? Porque eu já falei isso aqui para vocês. Achei que agora na pandemia as igrejas iam lotar. Não, é que isso aí é um vírus que veio da China. Não veio de Deus não, é da China. E ninguém se importou não. Morreu. Chorou um pouquinho e foi. Peraí. Será que a gente não percebe que os que permaneceram de pé foram pela mão do Senhor, foi pela mão de Deus, foi porque Deus guardou, porque nós entendemos na pandemia que nem os médicos, que são os primeiros que nós corremos quando estamos sentindo mal, puderam fazer nada. Mas a gente não entende isso. A gente só começa a entender a desgraça, perdão pela expressão, quando ela começa a bater na nossa porta. Aí você diz, bispo, ora, porque o capeta pegou lá meu filho, ó. Olha lá, meu filho está com o capeta, olha lá, ó minha filha, minha filha está lá no, como é o nome do negócio? O negócio que tem a noite inteira, o fluxo. Pegou. Eu já sabia já, ontem era 9 da manhã, eu já estava sabendo que ia ter fluxo já. A mocinha falou para mim, foi no batismo, ela falou, bispo, essa noite vai ser terrível. Eu falei, por quê? Vai ter fluxo. E agora é assim, hein? Alugar é mais 4 paredão, era um só, alugou 4. Quem sabia o que era esse paredão? É o som.
É o 4. E está lá. Eu estava vindo para a igreja agora de manhã, tinha um monte de gente subindo e descendo assim, ó, tudo drogado, bebido. E ó, tudo mocinho, gente nova. É assim. Mas quando a desgraça não bate na nossa porta, a gente não reconhece. Então esse mês, Deus falou assim, fala de presença. Esse mês, talvez você vai ver a igreja esvaziar muito mais. Por quê, bicho? Porque nós não vamos falar de milagre, nós vamos falar de presença. E presença, na cabeça de quem quer só milagre, não é valoroso. Mas deixa eu ensinar você. Quem faz o milagre é a presença. Quem precisa de milagre aí? Não. Quem precisa que Deus faça muita coisa na sua vida grande aí? Precisa de verdade? Então, busque a presença. Porque se ela estiver dentro de você, teus filhos vão ser mudados, tua vida vai ser mudada, tua casa vai ser mudada, tudo o que você precisa, porque não vai faltar na sua vida. Ela vai florescer como a vara de Arão. Hoje eu subi nesse altar para te trazer uma mensagem e uma palavra profética. A palavra profética é o seguinte: hoje há varas de Arão aqui dentro. Amém? Há varas de Arão aqui dentro. Há varas de Arão que foram cortadas, as suas bênçãos foram cortadas e estão assim, ó, como isso aqui. E quer dizer isso, bispo, quer dizer profeticamente, eu estou dizendo para você, há pessoas aqui que estão igualzinho esse cajado que eu estou segurando. As bênçãos foram cortadas, ou seja, não floresce, a casa não floresce, o trabalho não floresce, a vida não floresce, as coisas não florescem, ou seja, nada, tudo que ela faz para sobreviver. Mas eu tenho uma palavra profética de Deus na sua vida. Ei, se a casa, teu casamento, a tua vida está igual essa vara, se você está ouvindo essa palavra, Deus manda eu dizer para você, não sei quem são os arãos que estão aqui nessa manhã, mas eu sei de uma coisa, que o Deus da presença está dizendo que você vai florescer como nunca floresceu. Vão olhar para você e vão dizer, como é que pode alguém que estava morto florescer? E você vai dizer, quem tem a presença, meu irmão, tem milagre, tem provisão, tem palavra, tem bênção, tem tudo, é completo. Onde ele vai, as coisas funcionam. É justamente, bicho, assim é que está a minha vida. É assim que eu vejo a minha casa, é assim que eu vejo a minha família, é assim que eu vejo as minhas coisas. Está assim. Você tem a opção de permanecer assim. Se quiser, o seu Alex até pode invernizar, para ficar um pouco mais bonito. Porque por fora é fácil deixar bonito. O problema é por detrás do verniz, não é? É o que está aqui dentro, ó, lá dentro do... E tem gente assim, ó, vão morrer e não vão se dar conta, não percebem que Deus não chamou você para continuar indo no boteco beber. Deus não chamou você para você continuar usando droga, fumando. Deus não chamou você para continuar vivendo a vida que você vivia lá atrás. Deus não chamou você para isso. Decide, você gosta disso? Fica com isso. Quando você sofrer até o máximo, quem sabe Deus te dá uma chance de você voltar. Vai lá, você gosta da cachaça? Beba! Mas cobre dela depois a solução dos seus problemas, não cobre de Deus não. Você gosta do cigarro? Fume até morrer! Mas quando você estiver morrendo lá de câncer no hospital, clama para Souza Cruz. Clama, pede para ela te salvar, não pede para Deus não. Por quê? Porque peça para Deus quem quer Deus na sua vida.
Peça para Deus, quem quer viver uma vida com Deus, não reclama do inferno que você vive, se você não quer presença. Não reclama, bicho, minha casa, meus filhos, está uma desgraça. Então não reclama se você não quer presença. Você quer viver uma vida abençoada? Viva de acordo com a palavra. Viva de acordo com a presença. Porque o povo só tinha vitória quando a presença ia na frente. Ah, bispo, eu já vou na igreja. O que adianta? Na igreja até o capeta vem. Ou não vem? Vem. Você quer continuar amando o outro Senhor? Ame. Mas vai viver assim, ó, de luto. Vai viver de luto. É tão bom a vida que você vive, ou que as pessoas vivem errada. Faz tão bem. Faz tão bem que quando você vê e você passa e vê as pessoas caídas, e você diz, olha o que a cachaça faz, olha, isso é assim. É assim que termina quem vive sem presença. Sabe como termina quem vive sem presença? Morto, afogado pelos problemas, desesperado. Porque se o ser humano conseguisse resolver as coisas sozinho, nem buscava a Deus. Tem pessoas que tudo na vida dela é importante. O trabalho é importante, mas sem Deus você não trabalha. Quando você estiver morrendo num hospital, vai lá, pede para o seu trabalho, fala, Senhor, me tira o Senhor do trabalho, tira eu daqui. Pede para Ele. Pede para Deus não, porque você falou para Deus que mais importante era o seu trabalho. Não foi? Então pede para Ele. Pede para o trabalho. Aí eu falei, não, pede lá. Desculpa ter estendido um pouquinho. Mas você não pode sair daqui sem entender que a coisa mais importante na sua vida é a presença. E quando você engole a presença, você engole palavra, provisão e milagres. Provisão, palavra e milagre. É tudo que a gente precisa para viver.